Oséias 2:14. Vamos lá, diz assim o texto. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor, por porta da esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Marca esse versículo 20 aí, por favor. E conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, ao mosto e azeite, e estes atenderão a Jizreel. Amém. Senhor, a nossa oração nessa oportunidade é que o Senhor use seu fraco vaso para falar com o seu nobre povo. Ilumina nosso entendimento, Senhor Deus, para compreendermos as verdades da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você diga amém. Hoje, irmãos, é dia de estudar, ok? Hoje é menos devocional e nós vamos mais estudar. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, ok? O Espírito Santo é o nosso mestre por excelência, disse Jesus, que o Espírito Santo revelaria tudo aquilo que Jesus tinha falado, mas que os discípulos não conseguiam compreender, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui para nós introduzirmos o assunto. Existe, se você for fazer algumas divisões na Bíblia, ok? A Bíblia você poderia, principalmente o Antigo Testamento, você poderia dividi-los em lei, Torá. O que seria a Torá? Vamos lá, a gente está estudando. O que seria a Torá? Vamos lá, vamos falar os 5 primeiros, vamos lá. Gênesis, vamos lá, em ordem. Eu não vou falar não, e Renan também não vai falar não, nem Alexandre também não. Vocês, vamos lá. Gênesis. Quem não falou é porque não sabe ou está com medo. Vamos repetir? Vamos lá. Primeiro deles, Gênesis. Números e Deuteronômio, ok? Então isso aqui é a Torá, a lei. Depois viriam os livros históricos, que eu não vou pedir para vocês falarem em ordem, porque também aí é covardia. Depois você tem os poéticos, depois nós temos os proféticos. Proféticos é dividido em 2 grupos, profetas maiores, profetas menores. Os maiores são 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que escreveram 5 livros, porque tem Jeremias e Lamentações de Jeremias. Os profetas menores, são 12 profetas menores. Por que são menores? Eles são menores não é porque tem menos importância que os demais, é por causa de volume e tempo de escrito, só isso, ok? Oséias é um profeta muito peculiar. Por que ele é peculiar? Porque Deus vai se utilizar da vida do profeta como uma alegoria, certo? Deus vai utilizar o profeta como um exemplo vivo daquilo que ele queria fazer com a nação. Quando a gente vê alguns dos profetas, na verdade, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel principalmente, todos eles são usados como alegorias. A vida deles era um exemplo do que ia acontecer. Por exemplo, se eu não estou enganado que é Ezequiel, olha isso, Deus manda Ezequiel fazer o pão dele, olha que loucura. Deus fala assim, pega pão agora, vai fazer o pão para você comer, e você vai pegar as suas fezes, vai misturar com o trigo para fazer pão e você coma. Aí o profeta falou, Senhor, poxa Senhor,
Aí não, né, Senhor? Aí não. Aí Deus fala assim, então você não pega as suas fezes, mas pega de vaca. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, assim eu vou fazer com Israel. Isaías, Deus diz assim, eu vou matar a sua esposa, vou arrancar a tua felicidade, e você não vai poder chorar. Ezequiel, Deus fala com ele, a tua língua vai ficar presa no céu da boca durante 7 dias e você vai ficar mudo. Aí quando você vê o nível de revelações que esse pessoal tem, a gente gosta muito de Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo de número 2, a gente gosta muito das revelações, mas entenda o que eu vou dizer para você, a quem muito é dado, muito é cobrado. O quanto mais você deseja ser usado por Deus, maior vai ser o nível de exigência de Deus para com você. Não é questão de pecado, não, irmãos, é o contrário. É exigências que o altar vai fazer de mim e de você. Não tem essa. Guarde isso. Salvação custa de graça. Salvação é de graça. Mas ser discípulo de Cristo custará tudo aquilo que você tem. O porquê que pessoas elas desistem no meio da caminhada? Porque elas não estão dispostas a tomarem a sua cruz e seguir a Jesus. Ok? A exigência é grande durante o percurso. E Deus vai fazer uma exigência muito grande a Oséias. Pergunta para você, você acha que Oséias teve a possibilidade de dizer não para Deus? Então entenda uma coisa, essa questão de livre-arbítrio, cuidado com isso. Livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio entre escolher salvar, aceitar ou não aceitar. Mas em chamado, com relação a chamado de Deus, nem sempre o indivíduo tem esse livre-arbítrio de querer ou não querer. Porque Deus tem N maneiras de quebrar um sujeito para que ele possa aceitar o chamado dele. Ok? Então Deus chama Oséias e Deus vai dar a Oséias uma instrução muito peculiar, muito peculiar. Deus diz para ele assim, vai numa casa de prostituição e casa-se com uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Até esse versículo foi utilizado uma vez numa reportagem do Fantástico. A reportagem do Fantástico de um pastor que ele arrumou um amante dentro da igreja. E o repórter foi entrevistar ele e falou assim, não, porque isso está na Bíblia. Pegue uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter, onde está escrito? Ele abriu aqui Oséias. Aí ele falou assim, pastor, o nome não é, a palavra não é adúltera? Aí o cara ficou sem resposta. Claro, né, irmão, que o cara queria pecar, ele estava arrumando, era desculpa, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o cara queria desculpa. Mas Deus chega para ele e faz esse pedido inusitado. Olha só, vai lá, casa, pega essa mulher adúltera, casa com ela. E você vai ter filhos com ela, ou seja, ele vai ter 3 filhos. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias capítulo número 1, vamos lá. Oséias capítulo 1, olha o nome dos filhos que Deus fala para ele colocar o nome dos filhos. Versículo de número 4. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisreel, ou Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisreel sobre a casa de Jeú, farei de cessar o reino sobre a casa de Israel. Primeiro nome, Jezreel. Aí você, verso 6, e tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama. Versículo de número 9. E disse Deus, põe-lhe o nome de Lo-Ami. Então os 3 filhos dele Gisreel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Nomes lindérrimos. Lo é negativa, Lo você traduz por não, ok? Ou sem. Então quer dizer, Gisreel é Deus semeia, Deus espalha. Deus está dizendo, eu vou espalhar Israel. O segundo nome é sem compaixão. E Lo-Ami, não sois meu povo. Cada filho era um recado para a nação. Cada filho era um recado para a nação, para Deus dizer para eles assim, é isso que eu estou pensando de você. Ok? Calma aí que eu estou trazendo vocês para dentro do assunto.
essa mulher, Gomer, depois de terem os 3 filhos, ela vai voltar para a casa da prostituição. Ela vai se prostituir novamente. E o Senhor vai dizer para Oséias: vai lá na casa de prostituição e busca ela de novo. Meu Deus do céu, que coisa complicada. Ok? E aí David está perguntando assim: por que tudo isso? E aqui a gente começa o estudo. O que Deus está querendo mostrar? Vamos lá. Primeira coisa que todos nós temos que entender aqui: qual é a relação de Deus para com Israel? Existem 2 figuras principais na Bíblia nesse termo. Existe a relação de Deus para com Israel e existe a relação de Jesus para com a sua igreja. Deus de Israel. Deus é o marido, a nação de Israel é a esposa. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Vou repetir. Deus e Israel, Deus é o esposo e Israel, a nação Israel, é como se fosse a esposa. Jesus é a igreja, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Certo? Quando que Deus casou com Israel? Anote aí, meninas, quando Deus... Porque depois elas amostram as anotações. Os primeiros 5 minutos elas anotam tudo. Depois elas não conseguem anotar mais nada. Então anota aí, criança. Deus se casou com Israel no Monte Sinai. No Monte Sinai foi o casamento de Deus com Israel. Aonde é o Monte Sinai? Isso aqui é importante para todo o decorrer aqui do texto. O Monte Sinai fica no deserto do Egito. Ok? No deserto, a saída do Egito, caminho para Israel, Monte Sinai. Ali foi o casamento foi ali. Aonde será o casamento de Jesus com a igreja? Pelo amor de Deus, está sendo gravado esse culto, gente. Aonde será o casamento de Jesus com a igreja, irmãos? Não, eu vou perguntar de novo. Aonde será o casamento de Jesus com a igreja, irmão? Eu vou descer, vou botar o microfone na boca de vocês. Para aí. Aonde será? Fala, irmã. Eternidade, gostei. Bem perto ali, bem pertinho ali. Mas aonde? Quem dá mais, Marta Cláudia? Aonde vai ser? No céu, gente. As bodas do Cordeiro, gente. Bodas é festa de casamento. Aleluia! Ué? O que o Espírito Santo está fazendo com a igreja? O Espírito Santo está adornando a igreja para apresentá-la a Jesus, o quê? Santa, bonita, irrepreensível e adornada. Israel, vou voltar lá. Israel é a esposa. Eles se casaram. Aonde? A aliança no Sinai. Só que, vamos lá. O que é adultério para nós humanos? Vamos lá, gente. O que é adultério para nós? Eu não vou falar, não. Vocês vão participar até eu botar o microfone na boca de vocês. O que é adultério? Traição, ok? É quando um homem ou a mulher tem um relacionamento extraconjugal. Certo? Então, quando um homem ou uma mulher tem um relacionamento com o outro... Tá. Hoje o negócio está meio complicado. Como é o adultério entre Deus e a igreja, entre Deus e a nação de Israel? Como que é o adultério? Um adultério, mas Deus, pastor, Deus e Israel com adultério? Existe adultério entre, no caso de Israel para com Deus? Israel adulterou. Como é que eles adulteraram? Outros deuses.
Para Deus, escute isso, quando alguma coisa toma o lugar da divindade, Deus recebe isso como se fosse um adultério. É como se um homem saísse de sua casa e sua esposa colocasse um outro indivíduo sobre sua cama. Ou indivíduos. Então Deus, quando olha Israel, Deus está olhando Israel como uma nação adúltera. Por que que é uma nação adúltera? Porque Deus pega Israel, da onde é? Escute isso, abra sua Bíblia em Ezequiel, por favor, Ezequiel capítulo 16, versículos número 3. Vamos lá, Ezequiel 16, 3. Abriram? Eu sei que está na tela, mas faça questão de folhear sua Bíblia, para você se manusear a Bíblia, gente. Ezequiel 16, 3, vamos lá. Olha o que diz. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e a tua mãe era heteia. Então Deus está dizendo, eu fui lá. Isso aqui, para Deus, teu pai era amorreu e a tua mãe heteia, é a casa da prostituição. Ele foi entre os povos cananeus, os povos semitas, aonde Abraão habitava. Deus foi lá e pegou Israel dessa casa de prostituição e se casou com ele, ou casou com ela. Deus se casou com uma nação. Deus disse assim, a tua origem era má, mas eu te santifiquei. Porque quando um homem casa com a mulher, ele dá o seu nome para essa mulher. Então Deus está dando o seu nome para esse povo. Mas para que esse casamento pudesse ser efetuado, a nação precisava ser fiel. O que ela deveria fazer? Abandone os ídolos. Abandone a sua origem. Deus não se importa de onde você veio. Deus se importa com aquilo que você faz do momento que se encontra com Ele. Não importa a sua origem. Não importa se você veio, qual era a sua religião, qual era a prática que você tinha. O que importa é o que você decidiu fazer do momento que se encontrou com Ele para frente. Então Deus disse para ele, eu estou te chamando... E agora nesse processo, escute isso, nesse processo eu vou guiar vocês para uma terra, que mana leite e mel. A gente já conversou sobre isso. Só que do Egito para a terra que mana leite e mel tem um deserto. Só que dentro desse bendito deserto, os autores sagrados vão me mostrar que Deus vai sentir saudade do Israel do deserto. Mas pastor, o Israel do deserto não murmurava? O Israel do deserto não pecava? Sim. Então por que Deus sentia saudade deles? Porque Deus sentia saudade da dependência que Israel tinha dele. Eles tinham fome e clamavam a Deus, tinham sede e clamavam a Deus. Deus quer que eu dependa dEle. A minha dependência de Deus, ela é trafega pelo caminho da fé. Quando eu tenho fé, eu acredito, eu dependo dEle, mas a minha fé vai me dizer, a fidelidade dEle nunca vai mudar, Ele vai me amparar. Aí eu pergunto, o grupo nosso da viagem, e a gente falando, eu dizendo para o grupo, o calor escaldante do deserto, a gente olhando, não tem água, é indescritível. Mas em 27 você vai lá e você vai ver pessoalmente. Então eu falava assim, eu falando com ele, você sabe o que me assusta? Por exemplo, quando a gente foi em Massada, a fortaleza lá em cima que eu mostrei para vocês. Na base a gente comprou água, botamos na garrafinha e subiu. Meu irmão, a água faz assim, ó. Você toma água e a sede não passa. É um troço louco. Você toma água e a sede não passa.
Só que lá em cima tinha um lugar que a gente podia encher o cantil de novo. Só que Israel, no deserto, não tinha geladeira. Não era em todo lugar que tinha uma fonte d'água. E eu fico pensando nas mulheres com filho pequeno no colo, criança atravessando o calor, e eu dizendo para ele assim, Deus não deu mole para Israel, mesmo nessa dificuldade toda. A guia pulou na hora e aí ela falou. Só que tem um detalhe, tinha calor, mas tinha nuvem. Não tinha agricultura, mas pão descia do céu. Não tinha carne, mas ele mandava codorna. Ou seja, no meio da dificuldade havia suprimento. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu vou falar porque a Rebeca lá atrás levantou a mão, olha lá. Aleluia. No meio da dificuldade tem provisão de Deus para você. No meio da dificuldade tem amparo de Deus para você. No meio da dificuldade Deus vai se mostrar fiel para com você. Aí sim, eu preciso voltar na mensagem que o pastor André pregou na quinta passada, muito bem colocada. Queremos ver o Deus que cura, mas não queremos passar pelo vale da doença. Queremos ver o Deus da provisão, mas não queremos passar pela dificuldade. Mas todo aquele que passa pela dificuldade, andando com Deus, verá a manifestação da fidelidade, da bondade e da misericórdia de Deus. Entendem isso? Então, quando eles atravessam, por que Deus gostava de Israel do deserto? Por causa da dependência. Só que tem gente que só quer depender de Deus no deserto, porque o relacionamento dele com Deus é na dificuldade. Se você só busca Deus na dificuldade, não se espante se a luta nunca se afastar da sua vida. Porque só busca Deus na dificuldade, então Deus deixa a dificuldade com eles. Então, vou voltar aqui ao assunto. Deus, quando olha Israel, Deus está vendo que Israel se prostitui. Por que Israel se prostitui? Porque Israel começa a ver os deuses dos povos e ele começa a se relacionar com os deuses dos povos. Preste atenção nisso. O tempo bíblico não é como o nosso, gente. Por exemplo, quando você quer tomar café e você quer pão, você vai aonde? Você vai na padaria. Se sua esposa, meu irmão, fala assim, amor, acabou o arroz, o que você faz? Você vai no mercado ali. Ih, rapaz, tem que comprar carne para o almoço, você vai aonde? Vai no açougue, tem carne. Só que o povo daquela época não tinha isso. O povo daquela época tinha que plantar, esperar colher, se estava com fome, tinha que caçar, ok? Tinha que sair correndo atrás de comida, não era assim, não era um... Então aquele povo precisava da terra, então eles precisavam da chuva. Se não viesse chuva, a semente não nascia. Se a semente não nascesse, não tinha comida. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui. Qual é o nosso relacionamento com pé de fruta hoje? Pé de fruta hoje é praticamente enfeite. Em casa, na casa do pastor João lá tem 350 pés de fruta. Por exemplo, na casa de mamãe, quando nós viemos morar em Itaboraí, em 1828, olha só, você sabe qual é o tamanho do quintal, do terreno da casa de mamãe? 12 por 30. 12 por 30. Tinha caqui, pinha, goiaba, banana, figo, laranja. Eu falei caqui e caqui. E ameixa amarelinha. Tudo dentro do quintal. A gente dependia daquilo ali, ó, irmão, não tinha arroz, a gente comia fruta. Era isso? Não. Não. Aquilo ali era enfeite, irmão. Você subia por cima da garagem, assim, do telhado da garagem, ia lá e pegava as ameixas. Caqui, os galhos arrastavam no chão. O caqui arrastava no chão. Figo
Foi que eu nunca gostei daquilo, irmão, então eu jogava aquilo fora. Só que com Israel não. Você sabe que Israel pegava as frutas e dava dízimo das frutas? Porque aquilo ali era comida para eles. Aquilo ali era sustento para eles. Então, se não tivesse fruta, eles passavam fome. Porque eles não cultivam arroz e feijão. A comida deles é diferente da nossa. Então, Israel dependia da chuva. Presta atenção, eu estou desenhando um quadro para vocês. Então, o que eles faziam? Na hora do aperto, alguns deles olhavam para a terra dos filisteus, que serviam a quem? A Baal e a Astarote, ou Azerá. Um era o deus da chuva, o outro deus da terra. Ok? A chuva fertiliza a terra que faz nascer o fruto. Então Israel corria para Baal, para servir a Baal. E Deus dizia assim, vocês estão adulterando com eles. Porque eles diziam assim, é esse Deus que dá comida. Vocês sabem que algumas mulheres em Israel, havia uma coisa chamada estelas. Estela não é nome. Estela é uma pedra cultica, tipo uma lápide. Sabe o que as mulheres faziam? Elas esfregavam a sua barriga na pedra. Essa pedra era para adorar uma divindade chamada Tamuz. Elas esfregavam o ventre na pedra, dizendo assim, é Tamuz que nos faz engravidar. Porque para eles, quanto mais filhos, mais prósperos eles eram. Então Deus olha isso e fala, vocês são como Gomer, vocês adulteraram, vocês se afastaram. Então ele está dizendo assim, Lo-Hami, Lo-Ruama e Gisrel, eu vou espalhar, não é amado, e vocês não são filhos. Mas o mesmo Deus vai dizer para Oséias, volta na casa de prostituição e traz ela de volta. Deus está dizendo, eu vou de novo trazer vocês para mim. Aleluia. Agora presta atenção nisso, vamos para a Bíblia, verso 14, coloca lá, Oséias 2,14, Oséias 2,14, amém? Portanto, eis que eu atrairei. O que é atrair aqui? Atrair quer dizer seduzir, laços de amor. Isso aqui é uma linguagem de amor entre um homem e mulher. Ele está dizendo, eu vou atrair, eu vou novamente, como é que a gente fala? Que o camarada vai fazer a mulher se apaixonar por ele, vai conquistar, obrigado. É isso que Deus está dizendo, eu vou conquistar você de novo. E esse ano é ano de águas profundas, ano de intimidade. Deus está dizendo para Israel, eu vou conquistar vocês de novo, eu vou atrair o coração de vocês de novo. Irmão, que o meu coração seja um coração conquistado por Deus. É o que Deus está dizendo para eles, eu vou conquistar vocês de novo. Que o meu coração e o seu seja avivado, irmão. Para nos apaixonarmos de novo por Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Queimando de amor por ti. É Deus, isso é lindo demais. É Deus dizendo, eu amo vocês demais. Mesmo vocês me trocando, eu vou atrair vocês de novo. Mas ele está dizendo, eu não vou atrair vocês para um lugar de pastos verdes. Eu vou atrair vocês para o deserto. Por que Deus nos atrai no deserto? Deserto é lugar de dependência. Deserto é lugar onde você vai exercitar sua confiança em Deus. Por que será que determinadas coisas estão acontecendo com você e comigo? Será que não é Deus calibrando ou recalibrando a sua vida?
porque durante um período ele te prosperou tanto que a vida saiu da mão dele para a sua mão. Era você que gerava, era você que controlava, era você que fazia. De repente Deus está dizendo assim, vamos recalibrar, que você vai ter que voltar a reaprender o que é depender de mim. É depender de mim. E aonde você depende de Deus, você cria novamente vínculos de relacionamento. Edson Rebouchini, numa mensagem, dizia que quando começa o ministério, que tu é pobre pra caramba, irmão, jejuar é fácil. Por que jejuar é fácil? Porque não tem mesmo. Não tem muita coisa. Por exemplo, essas crianças hoje, essa geração nova, elas não entendem isso. Elas não entendem isso. Esse pessoal, eles não entendem isso. 20 anos, 25 anos, eles não conseguem entender isso. Pão bisnaguinha. Você vai na casa hoje, qualquer um hoje tem pão bisnaguinha, é pão de forma, é pão disso, é pão daquilo, é pão... E biscoito. Fala uma coisa, agora deixa eu vou abrir esquece o estudo aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fala sério. Vocês compram biscoito recheado para os filhos de vocês? O pessoal dura assim, porque... Crianças, vocês comem biscoito recheado? Oreo, Negresco, esses passatempo? Não, você não come não. Gláucia, sua mãe, a diaconisa Gláucia, a diaconisa da igreja, não compra. Eu duvido que Gláucia compra isso. Gente, recheio de biscoito recheado, isso não é comida não, gente. Isso é só química. Você já viu biscoito recheado estragar? Vocês já viram biscoito recheado estragar? Já viram? Biscoito recheado não estraga. O biscoito pode até amolecer, mas o recheio não estraga. Por que não estraga? Porque não é orgânico, filho. Leite de caixinha, você acha que aquilo é leite? Leite de vaca, irmão, de um dia, não precisa nem de um dia. Ele de manhã... Ok, 2 horas ele estraga leite, de verdade ele estraga em 2 horas. Como que um negócio pode demorar 6 meses, irmão, e não estragar? Porque aquilo não é comida. Sabe qual é o resultado? O pastor Alexandre foi lá e ele viu. Quantos gordos você viu em Israel? Não tem. Agora quando a gente chegou no Brasil, eu falei assim, Jesus, é muita gente gordo. Eu estava no mercado esses dias, irmão, e ali eu estava com Dona Maria, e o corredor da terceira idade fica no biscoito. Meu irmão, eu vi uns... Gente, como é que o pessoal pegava... Eu falei, gente, como é que esse pessoal pode comer esse troço? Voltando ao assunto. É Deus dizendo para Israel, eu vou atrair vocês para o deserto. É pouco, presta atenção nisso. Obrigado. As 3 fases na vida de crente: Egito, deserto e Canaã. Egito é menos do que o suficiente. Deserto é o suficiente. Canaã é mais do que suficiente. Se você ainda não está no mais do que suficiente, é porque você ainda está atravessando o deserto, ainda tem uma lição que você precisa aprender. Se está menos do que o suficiente, é porque tu não saiu do Egito. Porque Deus vai te levar de um lugar para outro. Deus vai te levar para uma terra do mais do que suficiente. A porção, oh, irmão, essa é uma boa palavra. A porção da abastança. Então eu gosto disso quando Deus fala assim, eu vou atrair vocês para ali. Eu vou atrair vocês para quê, irmão? Primeiro, escute, antes de pensar em bolso, pense em coração. Antes de você querer que Deus toque no seu bolso, peça para Ele tocar no seu coração. Seu coração precisa ser recalibrado. Oh glória, oh glória. Seu coração precisa ser recalibrado. Por exemplo, você pega um homem de 30 anos, vamos supor assim, 20 e poucos anos.
ele não é casado, pensa que ele é do mundo, ok? Porque rapaz da igreja não faz isso, rapaz de Jesus não faz isso. Agora um moço da rua desse aí, segundo ele está com a dona, ficou o final de semana com ela, no outro final de semana ele está com outra, e ele sai conquistando uma mulher a cada dia, uma mulher a cada semana, uma mulher a cada mês. Mas o cara que é casado, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos, como é meu caso, o que você precisa fazer? Conquistar a mesma mulher todo santo dia. Todo santo dia. Detalhe, presta atenção nisso. Eu aprendi, o que eu aprendi de relacionamento de Jesus conosco? De um camarada que pegou um cão vira-lata e colocou uma coleira nele. E começou a andar com um cãozinho vira-lata, com a coleira. Para onde o dono queria ir, ele levava o cachorro, a coleira. Mas ele viu que o cachorro só ia com ele por causa da coleira. Até o ponto que ele fez o quê? Tirou a coleira. E o que o cachorro fez? Meteu o pé, mas daqui a pouco ele voltou. Ele passou a andar com o seu dono, não por causa da coleira. Ele passou a andar com o seu dono porque ele queria andar com a coleira. Jesus tirou a coleira do meu pescoço. Eu ando com ele, porque eu quero andar com ele. Porque eu amo andar com ele. Oh, glória! Porque eu desejo estar com ele. Alguém deseja estar com ele? Levante a mão e diga glória a Deus. É o que Deus está dizendo para Israel. Eu vou atrair você, eu vou seduzir você de novo. Oh glória, oh glória. Para quê? Porque no Sinai eles viram a glória e eles ficaram encantados. E eu libero uma palavra sobre a plenitude nessa noite, que a gente ainda continue, irmãos, se encantando com a glória de Deus, se encantando com a presença de Deus, se encantando por se estar na presença de Deus. Amém ou não amém, irmão? Aí ele fala, no deserto eu vou falar o coração de vocês. Oh, glória! Eu vou falar o coração de vocês. Verso 15. Aí o que ele fala? Se eu falar ao coração de vocês, presta atenção. Se eu falar ao coração de vocês, a questão não é eu falar. Já viu aquela expressão? Parece que é uma porta, eu estou falando com a porta. Ouvido de mercador. Olha, eu vou dizer para vocês. Coitado das pessoas que fazem negócio com o pastor Alexandre. Meu Deus, gente, ele arranca até a última gota de paciência do... A gente foi alugar um carro. O cara foi arrancando. E eu, gente, eu fico com uma vergonha tão grande, E Alexandre, não tem mais descontinho, não? Não tem mais, mas... Pô... Dá para ajudar mais um pouquinho. Não dá para ajudar mais um pouquinho. Meu irmão. O que Deus está dizendo para Israel? Eu vou atrair vocês. Aí ele vai dizer assim. E lhes darei as vinhas dali. E eu vou transformar o vale de Acor. O que é o vale de Acor? O vale de Acor é o lugar da confusão, é o lugar onde Amã pegou as moedas de prata, a cuia de ouro e a capa babilônica, e Israel perdeu a guerra lá na cidade de Ai. Ali ficou conhecido como o Vale de Acor, o Vale da Confusão, o Vale da Vergonha. Deus está dizendo, o lugar que era de vergonha eu vou transformar em porta de esperança. Porque quando você tem esse relacionamento, você consegue acessar o coração de Deus. Está vendo o que eu falei do pastor Alexandre? Ele consegue retirar do indivíduo a fala, a maneira de se posicionar, a insistência. Deus quer isso de mim e de você. Insista com Ele. O Atmani me ensinou isso num livro dele, Autoridade Espiritual. Traga as tuas demandas e entra comigo em juízo. Venha conversar comigo. Traga as tuas demandas, vem cá.
É o que Deus deseja. Traga as tuas demandas igual Ele faz. O que você quer? Eu gostaria de um upgrade. Eu quero trocar esse carro. O carro que a gente alugou não cabe as malas. Nós precisamos de um outro. Eu tenho um maior, mas é X valor. Não, eu gostei do carro, mas não gostei do valor. Ajuda a gente aí, pô. A gente é Brasil. Ele descobriu até que o cara era de Niterói. Não, ele descobriu que o cara era de Niterói. Que o cara começou... Não, tem uns amigos meus que moram em Pindotiba. Eu falei, gente, olha isso. Daqui a pouco os dois estão em casa almoçando junto, meu irmão. E ele, por fim, meu irmão, o cara falou assim, rapaz, deixa você ir embora, porque se meu chefe vê você aqui desse jeito, eu vou ser mandado embora. Irmãos, vem para a mesa. Vem para a mesa. Alguém está me entendendo? Vem para a mesa. Vem para a mesa e traga as suas demandas. Chama Jesus aonde? No joelho, meu filho. Glória, no joelho, irmão. Chama Ele, irmãos, e coloque as tuas demandas. Senhor, eu preciso disso. O que Paul Yang-Shu, que depois passou a ser David Yong-Shu, ensinou no livro A Quarta Dimensão? Quem não leu, é leitura obrigatória para todo cristão ler A Quarta Dimensão de Paul Yang-Shu. Paul Yang-Shu dizia que ele orou a Deus tanto tempo, e dizendo, Senhor, eu quero uma bicicleta. Eu preciso de uma escrivaninha. E eu preciso de uma cadeira, Senhor. Porque eu preciso estudar e eu preciso ir para o trabalho, tal, igreja, tal. E ele orou. E Deus não respondeu ele. E um dia ele estava chorando e falou, Senhor, por que o Senhor não me responde? Ele falou assim, tu já viu quantas cadeiras tem? Tu já viu quantas escrivanias tem no mundo? Quantos tipos de bicicleta tem no mundo? Diga para mim o que você quer. Ele falou, Senhor, eu quero uma escrivaninha Luz 15. Eu quero uma cadeira de rodinha. E eu quero uma bicicleta assim. Uma semana depois, estava na mão dele. Talvez você tenha vergonha de falar com Deus. O que você deseja? Senhor, eu quero um marido bonito, cheio de Deus e rico. Fala com ele, ué. Fala com ele. É o que ele está dizendo. Não há segredo entre nós. Não há segredos entre nós. Não há segredos entre nós. Não há o que eu não possa te dar. Mas entre com Ele em relacionamento, em intimidade, anos de águas profundas. É o que Ele está dizendo, eu vou restaurar isso. E olha que coisa linda. Quando Deus restaurar a sorte de Sião, olha o que Ele vai falar aqui no texto. Bota aqui na tela, por favor, o versículo 15. Olha o que Ele vai falar aqui, Verso 15, Oséias 2,15. Vale de Acor por porta da esperança, e ali cantará, como nos dias da tua mocidade. Vocês vão voltar a me louvar, como vocês louvavam antigamente. Deus está dizendo, eu tenho saudade da maneira como vocês me louvavam. Eu tenho saudade da maneira como vocês me louvavam. Ou seja, o louvor da mocidade não é tão técnico, não é tão rebuscado, ele é mais visceral. E Deus disse, eu gostava da maneira que você me adorava, a maneira visceral. Você não era tão inteligente, você não era tão sábio, você não era tão técnico, mas você colocava o teu coração diante da minha presença. Você não se importava muito com o que o outro pensava, com o que o outro falava. Talvez seja isso que Deus está buscando da sua igreja nesses dias, irmãos. Glória! Um resgate de um coração de verdade, um coração que adora, um coração que bendiz. Quem está comigo aqui, irmão? Um coração que se encanta. Não podemos ser, irmão, profissional de púlpito, não, irmão. Não podemos ser profissional de púlpito, não, irmão. Não se acostume com o sagrado. Não se acostume, irmão. A presença de Deus ainda precisa ser novidade para você. A presença de Deus ainda tem que encantar você. Tem que emocionar você, irmão.
Chorar, gente. Chorar. Chorar, irmão. No meu tempo de garoto, no nosso tempo de garoto, meio de Wagner aí, ó, da pastora Wagner, não tinha isso aqui não, ó. Amanhã eu vou comprar outra. Eu não tenho mais aonde escrever nessa aqui. De tão pintada e riscada que essa tá. Essa aqui tá calibrada, irmão. Essa aqui tá top. Mas eu preciso de outra zero. Para poder abrir a minha mente, o que ele vai falar de novo comigo. Ué, pastor, mas e o que ele falou? Eu sei, já está aqui. Mas a minha mente tem que estar aberta para o novo. Por isso eu quero uma Bíblia zero. Não tem risco de nada. Vá para um território onde você não conheça. Fala, Jesus. Vai para um território que você não conheça. Vai para uma região onde você não domina. Troque esse estilo de música que você toca, porque você já domina isso. Você só prega sobre isso porque você domina isso. É igual um pastor nosso, o cara só pregava da vida. Por quê? Porque ele domina. Vai para outra área, porque aquilo que eu domino, irmão, eu já não estou mais na dependência. Então tem hora, irmão, que eu tenho que soltar o cabo da nau, irmão. O cabo, irmãos, o leme está na mão dele. O remo é comigo, remar é comigo, dirigir é ele. Jesus, o que o Senhor ainda quer falar com o teu povo hoje? O que o Senhor deseja ainda falar com a tua igreja? Vamos lá? Aí ele vai falar isso aqui. Então, aí ele vai dizer assim, como você subiu da terra do Egito. Imagina, irmão, 400 anos de escravidão. E agora estão saindo da terra do Egito. Eles estão tristes ou estão alegres, irmão? Hã? Eles estão alegres, irmão. Teve uns anos agora que o Botafogo foi campeão, não foi? Brasileiro? Qual foi a última vez qual foi a data aí? Foi 24? 24 ou 23? 24 ou 23? Se eu não estou enganado, a última vez, antes de 24, que o Botafogo foi campeão, foi em 97, não foi? Hã? Foi em 95, não foi? Na época do Seven Up, não foi? Seven Up, que era tudo 7. Túlio Maravilha ia dizer assim, no dia que Túlio fizer 7 gols, não era isso? O Botafogo foi campeão, era Túlio Maravilha. Não tinha um tal de um Pantera, não tinha? Donizete. Aí, ó, tu é Botafogo, filho? Sofredor do raio, hein? Hã? Aí o que acontece? Desde 95 que ele falou. 95. Então não são 40, são 30, pô. São 30. Campeão brasileiro, certo? Campeão brasileiro. Ok? Então, em 2024, quando eles foram campeões, que legal, né, Botafogo? Então, isso não é botafoguense, porque o botafoguense, o torcedor de verdade... Irmão, tem gente que torce até pelo Fluminense. Aí você imagina, 30 anos sem ganhar, ele ganha. Como é que ele vai fazer, irmão? Festa. 400 anos de cativeiro. Como é que esse povo está, irmão? Quando ele sai do Egito? Fazendo festa. É o que eu digo para vocês. Culto tem que ter quebrantamento? Tem. Tem que ter choro? Tem. Mas em culto tem que ter alegria. Em culto tem que ter celebração. Culto tem que ter mão levantada, irmão. Por quê, irmãos? Festa, alegria. Porque, irmãos, eu estava em trevas, mas Ele me resgatou e transportou-me para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso celebrar, porque eu estava morto, mas eu revivi. Eu fui achado. É o que ele está dizendo, vocês vão voltar a cantar, irmão. Agora, verso 19, que a hora já foi embora, senão o pastor Renan nunca mais me dará uma oportunidade para o que eu pregue. Verso 19, olha o verso 19, olha isso aí. Ó, tá vendo? Eu não falei nada disso no DIP. Olha no verso 19, olha que coisa linda isso aqui.
Vamos, leia todo mundo. Anderson, tu vai me ajudar, Anderson? Vai. Ai, Marta, tu tá dando uma comida forte para Anderson, hein? Se eu tomar leitinho, eu fico assim, igual a Anderson, assim? Hã? Anderson fica dando a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmãos. É assim que ele faz. Aleluia. Aí na cabeça dele ele fala assim, vai lá, então, vamos lá em Tambi para você amassar massa de pizza, que você vai ver se você não fica assim igual a mim, não, Anderson? Vamos lá, todo mundo, todo mundo? Bora, André. Vambora? Bora? Vamos lá, 3, 4. Cadê a respiração? Pontuação. Vamos lá, vocês são plenitude. Vamos, 3, 4. E desposar-te-ei comigo. O que isso aqui está desenhando? Que quadro isso aqui? Eu vou desposar-te-ei comigo. Justiça, juízo, benignidade e misericórdia. Vou repetir. Isso aqui não é jogando conversa fora. Isso aqui ele está dizendo o local onde a gente vai viver. Ué, pastor, não entendi. Justiça e juízo é a base do seu trono. Bondade e misericórdia estão diante dele. Ele está dizendo assim, quando você casar comigo de novo, você não vai para o lugar escondido, você vem para o meu trono. Você vem aonde eu habito, ô glória, aleluia. Não sou eu que me rebaixarei para ir até onde você está, mas eu te levantarei para que você venha aonde eu me encontro. Ei! Eu vou mudar o teu status, aleluia. Eu vou te trazer para um lugar de justiça, de juízo, porque você vai andar em retidão, mas você desfrutará de quê? Da minha bondade e da minha misericórdia. Eis que a bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uou, aleluia! Relacionamento, gente. O relacionamento dele. E qual é a consequência desse relacionamento? Claudinho, os mundos são intercambiáveis. Anotem aí, meninas. Vocês já cansaram de anotar, né? Já está na fase que não estou anotando mais. Coloca assim, os mundos são intercambiáveis. Anota aí, Zezé, diaconisa Zezé. Os mundos são intercambiáveis. Aí quando você for pregar, você fala isso. Aí a pessoa fala assim, mas o que é intercambiável? Sei não, pergunta para o pastor. Os mundos são intercambiáveis. Intercambiáveis fala de câmbio, fala de troca. Agora, olha o que vai acontecer. Quando Deus me atrai, eu respondo ao seu chamado, a intimidade vem, sou trazido para o seu santuário, e o que ele vai dizer aqui? E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Você vai me conhecer. Se você for fiel, você vai me conhecer. Você vai passar a me conhecer. E quem conhece ele não duvida dele. Quem conhece ele, aleluia. Quem conhece ele, aleluia. Vou repetir. Quem conhece ele não duvida dele. Não duvide no escuro daquilo que Deus te falou no claro. Aleluia. O que te ajudou ontem, ele vai te ajudar hoje. O que supriu ontem, ele suprirá hoje, porque ele é fiel. Tu vai me conhecer. Tu vai me conhecer. Aí ele fala assim, porque você vai me conhecer, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Vamos lá, quem está tocando o teclado aqui, por favor. E acontecerá naquele dia, escute isso, que eu atenderei. Aqui atenderei, em algumas versões vai mudar para falarei. Tá aí, não, vê se você consegue achar, querida, uma versão que fala aí.
e falarei. Quem tem a versão aí que diz falarei? Responder, mas tem uma versão aí que fala, eu não sei se é a tradução brasileira. NVI? NVI está aí? Vê se tem na NVI. Vê se na NVI. Não, 2:21. 2:21. Eu responderei. Não, NVI é responderei. Mas tem uma versão que diz que eu falarei. Mas aqui eu vou colocar aqui, ó. E acontecerá naquele dia que eu atenderei. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui. Aqui, ó. Vamos colocar aqui falarei, tá? Diz o Senhor. Eu vou falar para o céu. Ou seja, eu vou dar uma ordem para o céu. E o céu vai falar para a terra. E a terra vai falar ao trigo e ao mosto e azeite. E eles vão falar com Jerel. Ou seja, se relaciona comigo. Porque ao invés de você buscar o favor aqui, você está fazendo o caminho errado. Você está buscando o vinho, o mosto, o azeite. Não vem por aqui você não acha. Porque não é terra que dá ordem para o céu, mas é céu que dá ordem para a terra. Ele fala, no dia que nós restaurarmos o relacionamento, eu falo para o céu fala para a terra, e a terra fala para trigo, para o vinho e para o azeite, e esse fala para você. Ou seja, eu dou uma ordem aqui, o céu vai me responder, aleluia. Ele vai falar para a terra vai fazer a terra produzir, e isso vai chegar na tua mão. Ou seja, uma ordem celeste vai ser desencadeada, alguma coisa vai se mover lá em cima. Alguma coisa vai se mover lá em cima e vai chegar na tua mão aqui, irmão. Oh glória, recebe essa palavra. Deus vai liberar uma palavra lá em cima, e esse papel vai chegar na tua mão aqui. Deus vai liberar uma palavra lá em cima, e essa porta vai se abrir aqui. Deus vai liberar uma palavra lá em cima. Aí quem não entendeu tudo que eu falei, fala assim, mas pastor, como é que acontece, pastor? Como é que acontece para Deus falar para o céu? Volta a cantar como você cantava. Volta a se apaixonar como você era apaixonado. Volta a se relacionar, porque se você acessar o coração dele, a mão dele vem junto. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Wagner vai lá na casa de Lucas, que é muito longe, né? Ela tem que pegar carro para ir na casa de Lucas, né? Aí ela brinca com o João lá, fica brincando lá com o afilhado dela. E na hora de ir embora ela fala para João assim, eu tenho que ir embora, Dindinha tem que ir embora. Ele fala assim, não, dorme aqui. Ela fala assim, mas eu sou muito grande, no quarto tem lugar. Não, mas... Aí mamãe, não, mas vovó tem que ir no banheiro. Aí ele vai lá correndo, ele abre a porta aqui, tem banheiro aqui. Ou seja, para cada desculpa do adulto, ele coloca uma coisa. E acaba que você tem que ir, mas você cede. Por quê? Porque é um pedido tão sincero, que o adulto não resiste. Nesse caso aqui que eu estou pregando, irmão, quem é o adulto? É ele. Quem é esse coração tenro? Somos nós que acessamos o coração dele, irmão. Você viu, irmãos, a oração que a menina de Vitor fez esses dias no culto? Irmão, como não atender um pedido daquele? Entendeu, irmão? Não ficou falando aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, exaltado nas alturas é o teu nome. Jesus, você abençoa, Jesus. Faz isso aqui, Jesus. É relacionamento. É claro, irmãos, que tem o louvor da criança, tem o louvor do jovem,
Tem o louvor do adulto, tem o louvor do velho. Na criança você louva com inocência. Na juventude você louva na intensidade. No louvor da idade madura você louva com entendimento. Porque você, uma coisa que a criança não consegue fazer, o jovem não consegue fazer, o adulto consegue fazer, é louvar na dor e na adversidade. Porque você foi calejado. É outra conversa. E o adulto, quando ele abre a boca, porque ele conhece o Senhor, ele não louva só por causa dele, mas ele abre caminho para aqueles que vêm atrás. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nem sabe direito o que ele estava falando, mas ele estava abrindo caminho para aquilo que ia acontecer na frente. E eu amo, eu ia falar que adoro, mas eu amo esse salmo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos e eu termino exatamente agora com esse salmo que eu amo. Salmo de número 142, pode tocar mais alto um pouquinho, Marquinho, e eu termino exatamente agora com a leitura desse salmo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconder o meu laço. Quando eu estava angustiado, o Senhor conheceu de verdade quem eu sou. Eita. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Está reconhecendo o que está acontecendo com ele. A ti, ó Senhor, clamei e eu disse: tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Agora é o que ele fala: atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Contesta a constatação do que está acontecendo. Mas agora o versículo de número 7 está ali na tela dizendo: tira a minha alma da prisão, para que eu louve ao teu nome. Não tira para me enriquecer, mas é para que eu possa adorar o teu nome. Mas olha só, olha como é que ele termina: os justos me rodearão, pois me fizeste muito bem. Ele está profetizando o que vai acontecer no futuro. Ele está pedindo agora, mas ele já está declarando: eu sei que o Senhor vai me atender. E lá na frente, os justos me rodearão, porque o Senhor me atendeu e me fez bem. Assim vai ser na sua vida, irmão. Que assim seja o seu cântico na sua fase adulta. Aleluia, aleluia. Assim seja o teu cântico na tua fase adulta. Seja um cântico de profecia. Eu não vivo o melhor dos meus dias, mas eu louvo ao teu nome, porque eu profetizo: o Senhor, aleluia, me abrirá as portas. O Senhor mudará a minha história. O Senhor... Seja qual for a fase da sua vida, que a gente possa louvar, adorar e bendizer ao nome de Jesus. Solte a sua mão e aplauda o Senhor da melhor maneira que você puder fazê-lo nessa noite, em nome de Jesus.